1 Coríntios capítulo 15, estudo B, é o segundo estudo deste capítulo. Nós vamos nos ater a este capítulo apenas com esses dois estudos, porque ultimamente Deus tem falado muito sobre a morte física. E precisamos de uma palavra para esclarecermos melhor a respeito disso. Porque nesses últimos tempos eu tenho visto quão longe da verdade da Escritura o povo evangélico em Maringá está. Como as igrejas no geral não compreendem o que é o Evangelho. Porque o Evangelho transforma uma pessoa de tal maneira que o funeral, a morte física, já não é mais aquela coisa medonha. Há uma diferença. Um dos sinais, Ivone, que eu louvo a Deus que Ele colocou no meu coração, de que eu estou no caminho certo, no Evangelho de Cristo, é que o medo da morte foi tirado da minha vida. Eu não tenho mais medo da morte, nem um pouquinho, Maria. Não me assusta em nada, em nada, em nada. Absolutamente nada. Este, irmãos, é um dos sinais que eu vou colocando como e estamos no caminho certo. Eu não gosto de errar, não gosto de decepção, não gosto de um final assustador. O Evangelho nos traz um final maravilhoso, sem dúvidas, firme, verdadeiro. Eu gosto da verdade. Eu não gosto das coisas meia boca, mais ou menos, será, talvez, dúvida. Eu não gosto. Não gosto. Graças a Deus, Cristo e o Evangelho dele nos traz plena convicção. Se você prestar atenção bastante na palavra de Deus, você vai ver que a palavra de Deus é muito convicta, traz muita convicção ao nosso coração. Deus não joga as palavras para a gente pensar sim ou não. Deus coloca de uma maneira muito clara, com muita convicção, sem dúvidas. E eu gosto desse Deus. Nele não há confusão, não há sombra de dúvidas. É disso que eu gosto. Ele é luz, Ele é verdade, Ele é justiça, Ele é integridade, Ele é fidelidade. Amém. Para mim está bom assim. Tá bom? Amém? Amém. Capítulo 15, 1 Coríntios. Eu gosto demais desse capítulo. Porque esse capítulo mostra o Evangelho. Semana passada nós vimos nesse capítulo o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Vocês ouviram essa palavra semana passada, tá bom? Estou dizendo que esse capítulo é maravilhoso, porque apresenta o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Duas coisas que está muito evidente no capítulo 15 de 1 Coríntios, Maísa. Quais são essas duas coisas? Morte e ressurreição. Tá. Cruz, morte e ressurreição. Perfeito. A cruz, a ressurreição, estão no cerne desse capítulo. Vai traçando esse capítulo o tempo todo. Eu acho maravilhoso como Deus escreve a Bíblia, gente. É de uma sabedoria impressionante. Quando o Espírito de Deus começa a mostrar as verdades da Escritura, você fica maravilhado com a Escritura e com Deus que escreveu a Escritura. É tremendo, é tremendo. Esses dois assuntos ali, a crucificação e a ressurreição, são dois assuntos que alegram o coração de um regenerado, de um filho de Deus, de um eleito, de um salvo. Esses dois assuntos são de uma alegria, de uma empolgação para o cristão salvo, regenerado. Tá bom? A ressurreição, principalmente, é um assunto que é atual, é vibrante, traz assim um sorriso, uma esperança, um brilho nos olhos do cristão. Quando começa a falar de ressurreição, todo verdadeiro cristão chega a balançar na cadeira e chega a ficar com vontade de já ir para o céu. É um assunto que mexe
É um assunto alegre, é um assunto de vitória, é um assunto que faz parte da vida dele, que ele está aguardando com ansiedade. Esse assunto faz transbordar o coração de alegria e esperança. Mas uma igreja poder ouvir sobre a crucificação e a ressurreição é uma graça, um privilégio, uma bênção. Você não vai encontrar muito por aí a pregação com esses dois temas: crucificação e ressurreição. Geralmente os pastores pregam uma vez ao ano na Páscoa. Mas esse assunto é evangelho, pode. Isso é evangelho. Isso é evangelho. Não contente com nada menos do que o evangelho de Cristo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. 1 Pedro 1, 3. Vamos ler. Rapidão, vamos lá. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A ressurreição de Jesus Cristo. Isso mexe comigo. Isso me emociona. Porque Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Validou a obra da cruz. E a cruz operou o novo nascimento. A regeneração é fruto da crucificação e da ressurreição. Deus opera a regeneração porque seu Filho ressuscitou dentre os mortos. A ressurreição de Jesus trouxe esperança para a igreja. Uma igreja que foi crucificada e ressuscitada juntamente com Cristo é uma igreja que tem esperança. Eu sou parte dessa igreja que tem esperança. Você também. Agora, Márcia, cheia de esperança, esta igreja pode seguir em direção à pátria celestial. Hebreus 11, 13. Hebreus 11, 13. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as porém de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Esse verso é mais um verso que eu leio e fico rindo e imaginando. Nossos irmãozinhos do passado, Maldinho, que creram no Senhor, foram salvos, a Bíblia parece que escreve ali que eles estavam indo para o céu, olhando para o céu, esquecendo este mundo e dizendo: oi, estou chegando, aí galera, estamos aí, beleza? Sabe, uma alegria, eu vejo isso, sabe, confessando que são estrangeiros peregrinos sobre a terra, saudando, eita alegria! Você já viu gente fechada saudando? Nem olha, mas quem está alegre? Sabe o que me lembra, Ayrton? Eu gosto de assistir a abertura da Olimpíada, geralmente, sabe? Eu sei que a Olimpíada é um evento mundano, sabe? Mas como eu sou muito ligado ao esporte, eu gosto, sabe, Aldinho? E meu sonho era estar com um agasalho do Brasil na Olimpíada, faltou um pouquinho assim, Deus o permitiu. Mas está numa Vila Olímpica, né, Brocha?
encontrando lá LeBron James e outros caras ali, mas quando você assiste, Marcos, a abertura da Olimpíada, especialmente a delegação brasileira, são simpáticos, são alegres, eles pulam, tiram, fazem selfie e fica saudando, né? Vocês já viram? Já viram? Né? Bem, eles estão saudando, estão alegres e estão com esperança de ganhar uma medalha de ouro. Um ou outro, mas a maioria não. Agora, esse saudade desses irmãozinhos, eles já tinham uma coroa incorruptível, inacessível à espera deles. A alegria deles era verdadeira, a vitória já estava garantida, né? Eu gosto desse versículo, saudar, sabe? E esse é o cristão. E já esqueci o mundo, agora está ali, olhando, pensando, buscando as coisas do alto, onde Cristo está. É lá, Cristo é Cristo, é lá. Segundo sinal, que eu vejo no verdadeiro evangelho nesses últimos tempos, primeiro que eu falei agora há pouco, e tem certeza que vai para o céu, né? E vai, está saudando. A segunda coisa é que eles querem ir para o céu. O cristão não quer ficar nesse mundo perverso. Quer ir para o céu. Durante longos anos eu não sabia o que é querer ir para o céu. Não é porque agora eu estou na terceira idade, não é isso, não, tá? É porque eu quero mesmo. É um sentimento verdadeiro, sincero. Eu quero estar com Cristo. Quando? Não sei. Mas eu quero estar com Ele. Você entende? É diferente. É livre. Hebreus 11:16. Quem é cristão aspira, deseja, anseia, mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Outra característica do cristão. Ele não só sabe que vai para o céu, mas ele tem vontade de ir para o céu. Yeah! Vem! Vamos chegar. O céu é o destino, é o sonho do novo nascido. Ele deseja estar com seu amado Jesus Cristo. Ele quer ver o resplendor e o Rei da glória. Para mim, a vida cristã consiste em buscar as coisas lá do alto onde Cristo está, sabe? Esse tempo de vida aqui é uma isla de boa. Não precisa ficar triste, infeliz. Muita gente está porque não tem Cristo, porque não pode se alegrar em Cristo. Porque Filipenses 4:4 ainda é só aqui na cabeça. Muitos versículos ainda é só aqui, não é aqui no coração, não é vida. Eu não tenho mais tristeza neste mundo. O céu me traz alegria, Cristo me traz alegria, me traz esperança. Eu sou feliz porque eu sou um cidadão celestial. 1 Coríntios 15:19, deixa aberto agora 1 Coríntios 15. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Quer uma igreja infeliz? O pastor só prega as coisas deste mundo. E eu duro que são as coisas deste mundo que estão atraindo os crentes. Eu tenho muita coisa interessante que fala deste mundo. Se vocês quiserem, eu posso passar a pregar as coisas deste mundo.
Hã? Não quero. Eu também não. É perder. É enrolar, é enganar. Eu vou prestar contas. Se eu ficar aqui pregando as coisas deste mundo e apresentar vocês tristes para Jesus, eu vou prestar contas. Nós somos uma igreja feliz porque já podemos falar da ressurreição, da vida eterna. A nossa felicidade não restringe este mundo, vai ser eterna. Márcia, eu vou pagar uma pizza se você assistir, puxa, acertar quantas vezes aparece a palavra ressurreição no capítulo 15. Chuta, chuta, chuta. 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 12 não. Hã? Não, muito mais, Márcia. 22 vezes. Num capítulo repetir tantas vezes, Maria, significa que é importante, é alegria para nós essa palavra. E eu sempre me alegrei com a palavra graça, cruz e misericórdia, sabe? Mas agora estou acrescentando mais um no meu vocabulário: a ressurreição. Ressurreição. Sabe o que me faz ter confiança, Joshua, na ressurreição minha lá? Sabe o que é? A ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Olha, capítulo 15, 1 Coríntios, versículo 20. Mas, de fato, sublinha, de fato, de verdade, realmente, com certeza, fato consumado, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos mortos. Deus, irmãos, os cristãos escreveram, mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Eita coisa! Vai duvidar da palavra de Deus? Não. Mas na época lá, muitos duvidaram, sabia? Eu não duvido. A ressurreição é um fato verídico. E o inferno não tem como contestar a ressurreição. Tem um escritor americano que ele fala que nessa época que Jesus ressuscitou, tinha 500 discípulos debaixo de perseguição terrena. E todos eles diziam a mesma coisa: Jesus ressuscitou, Jesus veio, Jesus ressuscitou. Eu creio na ressurreição, dizia esse escritor. Eu creio. Quando olhamos, Ivone, Evangelho de João, quando Jesus foi crucificado, morto, sepultado, os discípulos estavam com medo, estavam tristes. E os dois discípulos indo para Emaús, Jesus do lado, não sabia que era Jesus. A crucificação trouxe tristeza para muita gente, segundo os escritos do Evangelho de João. Mas o mesmo Evangelho de João, capítulo 20, fala que os discípulos, quando viram Jesus ressurreto, eles se alegraram. A ressurreição trouxe a alegria. Amém. Muita igreja é triste porque não conhece o poder da ressurreição. João 20, 20, dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Alegraram-se. A ressurreição alegrou e alegrará os que creem. É alegria. Porque a morte não é o fim. Não.
Não. A ressurreição é uma alegria. No último dia, eu quero ser ressuscitado dentre os mortos. Quando a trombeta soar, pum, quero estar de pé. Eita! Senhor, bora! Para isso, você, meu irmão, não esqueça de Lucas 9, 23. Dizia a todos: se alguém quer vir a mim, após mim, assim mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz, siga-me. Aconteça o que acontecer nesse percurso até a sua morte física, siga o Senhor Jesus. E o segredo é negar a si e tomar a sua cruz. Somente aqueles que seguem o Senhor até o fim alcançarão a ressurreição e a vida eterna. Isto tem importância para mim. Isso tem valor. Disto eu não esqueço. Disto eu quero participar. O resto é resto. Isso vale. Estou falando de algo que é para sempre para você. Essa palavra é uma palavra preciosa para você e para a sua família. A ressurreição é a nossa segurança, a nossa esperança. É o grito de vitória sobre nossa última inimiga, que é a morte. Bom, igreja salva se alegra quando ouve sobre a ressurreição. Então vamos ler pelo menos 3 versículos aqui. 2 Coríntios 4, 1 Coríntios 6, 14. 1 Coríntios 6, 14. Eu estou achando que ultimamente vocês são muito fraquinhos para ler comigo. Eu só escuto minha voz aqui. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Diga amém. Amém. Eu creio. 2 Coríntios 4, 14. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. 1 Tessalonicenses 4,14. Já é a segunda vez na mensagem que eu leio esses versículos, porque para mim é de uma alegria que eu não posso esquecer deles. 1 Tessalonicenses 4,14. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. E eu digo, aleluia! Isso é alegria. Alguns acham que é Corinthians ganhar, Palmeiras, Flamengo ganhar, mas não é não. Alegria é isso aqui, Maísa. Né? Só podemos falar da ressurreição com alegria porque é falado também sobre a crucificação. Nesse capítulo 15, 1 Coríntios 15, 31, ele fala sobre a cruz. Dia após dia, 15, 31, dia após dia, morro. Está falando de cruz. Está vendo? No versículo 36 fala assim: insensato, o que semeais não nasce sem primeiro não morrer. Falando de cruz. A cruz está aí, junto com a ressurreição. Quando falamos da cruz, e falamos também da ressurreição, Maria, dessas duas coisas juntas, crucificação e ressurreição juntamente com Cristo, nós podemos falar sobre a morte física de Boninha. Com tranquilidade. 1 Coríntios 15, versículos de 50 a 56. Mas você vem aqui ler para nós. Aqui, 1 Coríntios 15, 50 a 56.
Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e não seremos transformados. E nós seremos transformados. Até que versículo? 56. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Obrigado, Márcia. Palavras muito claras de Deus para a igreja a respeito da morte física. Eu penso que muitos evangélicos nos funerais continuam tristes porque eles não estão recebendo a mensagem da cruz. Então, o verso 50 começa com uma afirmação. Isto afirmo. Às vezes a gente lê a Bíblia, Maurício. Eu queria ver o apóstolo Paulo falando essas palavras. Afirmo! Não é brincadeira, não, é sério. Isto afirmo. Irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Claro, não dá para ir com essa carninha apodrecida no céu. Lá não vai entrar coisa corruptível. O homem jamais poderá entrar no céu com este corpo corruptível contaminado pelo pecado. Grava, este corpo está impróprio para o céu. Entende? Não entra. Não tem como. Não tem. Somente o corpo glorificado poderá subsistir para a vida eterna junto do Senhor. Segundo Coríntios 5, 2, nós podemos ver o apóstolo Paulo que entende o Evangelho, entende a Escritura, entende o projeto de Deus para o céu. Ele fala assim: e por isso, neste tabernáculo, neste corpo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial, que é o corpo glorificado. Tá bom? Ele quer aquele corpinho bom. Acho que o dele já estava né? Estragadinho. Do jeito que ele pegava. Aquele homem sofreu no corpo. Deus me livre. Versículo 8, ele fala assim: entretanto, estamos em plena confiança, preferindo, se eu pudesse, já ia logo. Eu prefiro habitar com o Senhor, deixar esse corpinho. Ele sabia que não podia conseguir. Eu prefiro deixar logo esse corpo aí e logo com o Senhor. Isso é ser cristão. Não precisa abrir, mas em Filipenses 1:23 ele fala: de um lado ou outro estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Esse homem queria mesmo.
Esse é o coração de um filho de Deus. 1 Coríntios 15, versículos 51 e 52. Eis que vos digo um mistério. Escuta aí. Mistério. Leia todos os livros. Cristo pode voltar antes de você morrer. Talvez você está muito dormido. Vírgula! Mas transformados seremos todos. Eita! No momento, no abrir e fechar dos olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, vírgula. Nós seremos transformados. Por isso que eu falo que esse assunto é alegria, cara. Já pensou ir para o céu todo capengando, mancando? Deus me livre. Nós seremos transformados. Lembre-se disso, meus irmãos. Não precisa ficar preocupado, viu? Não precisa ficar triste, viu? Não precisa não. Você vai ter um corpo maravilhoso, glorificado. Você será transformado. Transformado. Esse corpinho aqui vai pro pó. Esquece. Você dá muito valor. Logo, logo você vai esquecer. Ele vai pro pó. Filé. Deus deu os mínimos detalhes. Sabe tudo. Preparou tudo. Precisamos ficar com medo. Seremos transformados. Essa palavra me alegrou demais, cara. A vida inteira aqui, sofrendo baixinho, careca, barrigudo, dói aqui, dói ali, e não sei o quê, chega, mano. Ainda bem que lá não vai ser assim, eu não vou ter dor, aleluia, não vou ter tosse, eita coisa boa, hein? Vamos falar com o Senhor Jesus de boa, sem limite. 1 Coríntios 15, 53 e 54, vamos terminando. Porque é necessário, irmãos. A Bíblia está falando, Deus está falando, é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da. Deus falou que é necessário. Deus tem uma coisa tão boa preparada e as pessoas ficam chorando porque perderam uma coisa que já está estragada. Ei, não entendo. Deus deve falar: eita, esses filhinhos aí são tudo cabeça de vento. Não é possível, gente, não é possível. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Vitória! Esse capítulo fala sobre vitória sobre a morte. Ressurreição é vitória sobre a morte. Jesus ressuscitou para nos. Romanos 4, 25, fala que Ele nos ressuscitou para nos justificar. E Romanos 5, 18 fala que a justificação traz vida. Vida. Todo projeto de Deus é perfeito, meus irmãos. Você começa a olhar as Escrituras, você fica maravilhado com o que Deus já fez para você, por nós. É maravilhoso o nosso Deus.
Aquele que foi crucificado e ressuscitado juntamente com Cristo celebrará a vitória sobre o pecado e sobre a morte. Eu gosto quando fala sobre a ressurreição, porque para mim está falando sobre a vitória sobre a inimiga morte. O apóstolo termina no versículo 57 dizendo: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ressurreição é vitória. Aleluia! A crucificação e a ressurreição juntamente com Cristo nos levará à vitória final. Amém. Tranquilo. De boa. Hoje eu assisti a semifinal do Campeonato Mundial de Tênis de Mesa. Nosso atleta brasileiro, Hugo Calderano, número 3 do mundo, disputou com o chinês, número 5 do mundo. Melhor de 7 sets. Portanto, quem ganha 4 sets ganha a partida. Calderano ganhou as duas, mas o chinês foi reagindo e ficou 3-3 e foi para o set final. Set final. Último set, só 11 pontos. Só 11 pontos. O chinês entrou com tudo, porque o set anterior ele ganhou. O outro então ganhou de lavada. Deu uma coisa no Calderano, perdeu o terceiro e o quarto set para o chinês. Não, o quinto e o sexto set para o chinês. Sim, fácil. Aí o último set, 1-0, 2-0, 3-0 para o chinês. E o Calderano, eu joguei muito tênis de mesa, eu enxergo algumas coisas. Pontinho de acordo. Chinês é bom, cara. Só dá chinês no tênis de mesa mundial. Aquele Calderano, ele tem uma mente forte, ele fala. Hugo Calderano, 28 anos. Mês passado ele foi campeão da Copa Mundial de Tênis de Mesa. Primeiro brasileiro a ganhar o título mundial de tênis de mesa na história. E agora, se ele passasse por esse chinês, ele vai disputar amanhã a final com o outro chinês. 3-0. Aí ele começou mais. O bicho é teimoso. Tênis de mesa é um esporte que você tem que ter muita mente. Se balançar a sua emoção, você erra. Porque é um jogo de precisão. Não pode titubear. Você não pode tremer, senão você perde. Eu era acostumado a treinar, a participar de campeonatos no ano todo, a vida toda. Então, quando entrava na mesa, tênis de mesa para disputar campeonatos, o meu emocional era bem mais maduro e firme do que a maioria. Então, eu não tremia na hora do campeonato, quando jogava tênis de mesa, porque eu sabia que não podia tremer. E o Hugo Calderano, 3-0 para o chinês, ele mostrou. 3-1, 3-2, 3-3, 3-4. Ele passou 5, 6, chegou a 10. Terminando 11. Chegou a 10. 10-3. Aí eu falei, acabou. O chinês teria que fazer mais 8 pontos. Tem de mesa, é um Henrique de nada, com um pontinho igual no vôlei. Está 24-18. Com certeza que vai fechar o set. 10-3, para mim era. Acabou. O Calderano já passou para a final. Mas aquele chinês deu uma reagida.
Estava 10-3 para o Caldeirão, faltava só um pontinho. Ele começou 4, 5, 6, 9, chegou no 9. Falei, filho. Aí eu vi o Caldeirão assim, levando rápido. Joshua viu também. Eu acho que o cara vai virar. E uma troca de bola rápida, a bola do chinês saiu um pouquinho da mesa e ele fez o último ponto. Mas, eu confesso, como telespectador, que eu fiquei preocupado e eu não tive certeza. Eu não tive certeza da vitória do Caldeirão. Eu até pensei que o chinês ia virar o jogo. Esse mundo é cheio de incertezas. Não vai ter outra coisa para você que vai te dar certeza, como a ressurreição está. E é por isso que eu louvo a Deus, porque Jesus ressuscitou, e a palavra diz que Ele vai nos ressuscitar com Ele. Amém. E eu não tenho dúvida, nenhuma dúvida, de que em breve nós seremos ressuscitados juntamente com Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém? Amém? Creia no Cristo crucificado e ressurreto. Em nome de Jesus. Vamos orar.